Agora vai. Agora deu certo a gravação, que estava travando. Vamos lá, meninas, para a reta final, né? Eu digo aí que a gente tá na reta final. Vamos estar recapitulando aí como foram assuntos que vocês já viram em módulos passados. A gente vai estar fazendo um apanhado geral, né? Recapitulando aí alguns conteúdos. Então, vocês vão. Por isso que eu deixei para o final esses conteúdos, assim, para a gente juntar tudo e fazer uma revisão geral, tá? Então, essa revisão geral que eu estou dizendo não é a revisão para a prova ainda, tá? É uma revisão dos assuntos que vocês já viram em outros módulos. Então, capítulo 9 e 10, vocês acompanhem na página 44 até a 54, no livro de Saúde e Seus Cuidados. A gente vai falar sobre diabetes e hipertensão, tá? Então, com a previsão desta aula, né, a gente vai aprender sobre os dois tipos de diabetes, algo que a gente já conversou, mas eu vou reforçar. Como utilizar o medidor de glicose e os cuidados que o cuidador deve ter, né, com pacientes diabéticos. Hipertensão arterial também, os sintomas e os cuidados. E aí, a primeira coisa, gente, já que a gente já falou sobre isso em outros módulos, né, mas eu queria reforçar aí que a diabetes é uma doença crônica, não só a diabetes como a hipertensão, e a gente sabe que acomete a maior parte da população aí, principalmente a população idosa, apesar que hoje em dia a gente está vendo um alto índice, né, de crianças com diabetes tipo 2, que não é comum, né, diabetes tipo 2 em crianças. A gente vê aí que geralmente essa diabetes tipo 2 ela é para vir a partir dos 45 anos, só que essa realidade mudou totalmente, né? A gente está tendo aí uma dieta muito rica em carboidratos, né? A gente está utilizando, fazendo uso de muitos alimentos industrializados. Tudo isso contém muito açúcar e muito sal, né? Muito sódio e muito carboidrato, fazendo com que a gente tenha um hábito, né, de vida nada saudável. E aí eu gostaria de conceituar, né, relembrando para vocês, que a diabetes ela é uma síndrome metabólica, né, decorrente da falta de insulina, em alguns casos, ou da insulina ela conseguir exercer o papel dela, a função dela normal. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, qual é o órgão que produz insulina? Vocês lembram? Qual é o órgão lá na parte endócrina que produz insulina? Cadê vocês? Eita, ninguém lembra mais, pelo amor de Deus. Meu povo, vamos acordar. Gente, o pâncreas. Lembram que o pâncreas que produz insulina. E aí, qual é o papel da insulina no nosso corpo? A insulina, ela faz o quê? Vocês estão de brincadeira comigo, nem lembram mais. A insulina, gente, qual é o papel da insulina? Gente, a insulina, já que vocês não estão falando aí, estão todos... Aumenta no caso do açúcar, né? Da glicose, né, professora? Não. No caso, a insulina, ela vai ter o papel de tirar esse açúcar aqui que tá no sangue, ó. Esses pontinhos aí, vermelhos, é o açúcar que tá no sangue. Por exemplo, tudo que a gente come de carboidrato, massa, arroz, tudo, açúcar vai direto pro sangue, certo? E aí, essa insulina, ela tem um papel de retirar esse açúcar que está no sangue em excesso para poder levar para o músculo, para as células. Porque, gente, quem é que precisa de energia? O músculo, a gente não precisa de energia para poder se movimentar? Precisa. E glicose, açúcar, é fonte de quê? De energia. De energia. Então, por isso que, qual é a função da insulina? Tirar esse excesso de açúcar que está no sangue para levar para os locais que são necessários, né? Que seria músculos, células.
locais que precisam de energia. E aí vem a grande questão. Qual é a diferença de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, que muita gente não consegue diferenciar? E aí eu digo para vocês, gente, diabetes tipo 1 é aquela pessoa que nasce ou adquire ainda jovem, né, com um problema no pâncreas. Então, o pâncreas, certo? Tem a função de produzir o quê? Insulina. E aí, essa pessoa que nasce com esse problema, o que é que vai acontecer? Não vai ter insulina. O pâncreas ele vai nascer com a deficiência, que não vai conseguir produzir insulina. Então, como é que se eu não tenho insulina, eu vou conseguir retirar o açúcar do sangue? Que eu disse a vocês que só consegue retirar o açúcar do sangue se tiver insulina. Não foi assim? Então, se eu nasci com problema, né, no hormônio da insulina, eu não vou conseguir ter esse trabalho de retirada de açúcar no sangue. Então, qual é a condição que esse paciente precisa ter? Quais são os recursos para ele conseguir tirar esse açúcar que está em excesso no sangue? Se ele não produz insulina, o que é que eu preciso administrar para ele? A insulina. Exatamente. Então, quem tem diabetes tipo 1, ele nasce ou adquire ainda jovem, né? Um problema aí ele tem como um problema no pâncreas que não consegue produzir insulina. Então, ele vai depender da insulina para sobreviver. Então, quem tem diabetes tipo 1 não resolve com metformina, não resolve com medicamento em comprimido. Tem que ser administrado a insulina, certo? Então, diabetes tipo 1, o tratamento é com insulina. Diabetes tipo 2, Priscila, como é que vai acontecer? A pessoa nasce com o pâncreas normal, 100% bom, perfeito, produzindo insulina. Porém, eu como tanto açúcar ou carboidrato que minha insulina não dá conta de retirar o açúcar do sangue. Então, ó, um vaso sanguíneo aqui normal, com a quantidade de açúcar normal, é esse aqui, ó. Essas bolinhas vermelhas, aquela tá na quantidade normal. Olha uma pessoa com diabetes, né? Olha a quantidade de açúcar que tem. A insulina, ela só consegue retirar uma quantidade X. Porém, eu tô colocando uma quantidade 2x, ou seja, o dobro da quantidade que a insulina consegue retirar do sangue, o açúcar. Então, como é que ela vai dar conta? É igual, gente, deixa eu fazer um comparativo aqui para facilitar. É igual, vamos supor, uma empresa me contrata para eu retirar um caminhão, né, de areia. Eu sozinha, bonitinha lá, tirando com a pazinha, um caminhão de areia. Vocês acham que eu sozinha dou conta? Eu, Priscila, sozinha dou conta? Sabendo que eu não trabalho com isso? Não dou conta, gente. Então, essa areia vocês comparem aí com o açúcar. Então, se tem muito açúcar no sangue, como é que a insulina vai conseguir retirar o açúcar do sangue? Que eu tô botando muito. Ela só consegue retirar, vamos supor, 70%. Só que eu comi 300% de açúcar. Ela não consegue retirar. Então, o que é que eu vou estar ocasionando nessa insulina? Uma resistência. Ela vai ficar com um problema, ela vai ficar dificultosa, eu não consigo trabalhar. É como se ela tivesse cansadíssima. Ela não consegue agir. Então, ela acaba ficando com um problema. E o que é que eu tenho que fazer? Administrar um medicamento que seja uma força-tarefa para essa insulina, que seria a metformina, por exemplo, glifage, né? Eu vou estar lá fazendo uma força-tarefa. É como se fosse assim, agora a Veronilda vai me ajudar a tirar
aquele caminhão de areia que tem lá dentro. Então, é uma força-tarefa, é um medicamento que vai ajudar a insulina a trabalhar. Mas isso quer dizer que não foi produzida insulina, que o organismo não produz insulina? Não. O organismo ele produz a insulina da pessoa, porém, ela está sobrecarregada. Diabetes tipo 2 é isso. O organismo dela funciona normalmente, produzindo insulina, porém a insulina fica sobrecarregada, certo? Então, não adianta. Se eu não mudar meu hábito alimentar, eu não vou ajudar a insulina a trabalhar. Já na diabetes tipo 1, não. A pessoa nasce sem produzir insulina. Então, como é que vai retirar o açúcar do sangue? Administrando a insulina. Vocês entenderam, gente, isso aí? A diferença Sim. diabetes tipo Sim. 1 e tipo 2. Ótimo. Então, vamos lá. Eu fiz aqui, coloquei a diabetes acontece porque o pâncreas não é capaz de produzir o hormônio insulina, no caso da tipo 1, né? Em quantidade suficiente para suprir as necessidades do organismo. Ou porque este hormônio não é capaz de agir de maneira adequada, que seria eu sobrecarregando lá com açúcar. Resistência à insulina, que seria o tipo 2. Aí coloquei aqui um quadrozinho que vai ser maravilhoso para a prova. A diferença aí entre diabetes tipo 1 e tipo 2. Mas não se preocupe, gente. Eu vou reforçar isso na revisão e aí vocês se preocupam mais ainda em dar um print, em escrever. Mas agora eu quero que vocês prestem atenção, tá certo? Então, quais são as principais diferenças entre diabetes tipo 1 e tipo 2? Diabetes tipo 1, o pâncreas não consegue produzir a insulina. Já na diabetes tipo 2, o pâncreas ele vai produzir normalmente, mas o organismo desenvolve uma resistência à ação desse hormônio. Por quê? Porque eu estou sobrecarregando ele. Eu estou comendo açúcar demais, carboidrato demais. Causas da tipo 1, destruição das células betas pancreáticas por rejeição do próprio organismo ou por causa desconhecida. Ou seja, gente, não precisa colocar todos esses detalhes, não. Eu só quero que vocês entendam que a diabetes tipo 1 não é por causa de má alimentação. A diabetes tipo 1 a pessoa já nasce com esse problema. Ela já nasce com um problema no pâncreas, certo? Na tipo 2, não. Pode ser uma questão genética, pode ser um mau hábito de vida, né? Obesidade, dieta desequilibrada, enfim, com predomínio aí nessa dieta em carboidratos e açúcar. Uma pessoa que é sedentária, uma pessoa que é hipertensa, acaba desenvolvendo essa diabetes tipo 2. Então, tipo 1 não é por causa alimentar, e sim por uma deficiência do pâncreas. Tipo 2 é por uma má alimentação, por um mau hábito de vida e também por questões genéticas. Qual é a maior incidência da diabetes tipo 1, gente? Geralmente é na infância e adolescência. Pode ocorrer na fase adulta? Pode, mas é mais comum na infância e adolescência. Já tipo 2, não. Geralmente é a partir dos 30 anos. Apesar, né, que fique bem claro que hoje em dia a gente está tendo muita incidência de obesidade infantil, tá? Obesidade em crianças. Quais são os sintomas na diabetes tipo 1? Quais são as manifestações? Né? Uma sede excessiva, a pessoa fica, né, com a questão de um cansaço, uma perda acentuada de peso, ela perde muito peso, fica muito magra, um hálito, né, e urina adocicadas, assim, o hálito ele fica meio cetônico, um cheiro forte, tá? Já a tipo 2, ela vem de uma forma mais lenta esses sintomas. A tipo 1 não, é imediato, é rápida demais. E aí, na maioria das vezes, a pessoa não percebe os sintomas, né? Ou
com sensações de fome e sede constante e cansaço frequente. Então, pode ser aí que essa sede constante, essa falta de ânimo, cansaço, uma sede, né, excessiva e a fome excessiva pode ser um sinal de diabetes. O controle, gente, lembra que eu falei que a diabetes tipo 1 tem que ser administrada insulina, tem que ser monitorizada com a glicemia, né? Aquele testezinho de glicemia. E a tipo 2, gente, vai ser mais ou menos com aqueles medicamentos, tá? Porém, pode ter casos extremos que necessite aí utilizar a insulina. Como assim, Priscila? Deixa eu até olhar para vocês. Como assim? Vamos supor que eu, Priscila, mesmo sabendo que sou diabética, não consigo ter um controle aí da alimentação. Eu tô comendo de forma excessiva. E aí, o que é que vocês acham? Essa minha glicemia, ela vai estar elevada ou não? Com certeza. Se eu não tô controlando a alimentação, tô só tomando metformina, não vai resolver 100%. E aí o médico vai dizer, olha, como você não está tomando a medicação, seu pâncreas não tá conseguindo dar conta com a insulina, e aí você começou a prejudicar a insulina. A insulina não vai mais conseguir trabalhar de forma nenhuma. Então, eu vou ter que começar, além do medicamento oral, via oral, você vai ter que passar a administrar a insulina para ver se dá uma queda aí nesse açúcar do sangue. Porque, gente, quando a gente administra a insulina, o açúcar cai rapidamente. Ele sai rapidamente do sangue. Então, imagina aí uma pessoa que depende do glifage e ainda da insulina. É uma pessoa que come muito açúcar, que não tem nenhum controle aí nessa dieta. Combinado? Deu para entender aí a diferença de diabetes tipo 1 e tipo 2? Apesar Sim. que foi algo que a gente já viu, mas aí eu queria reforçar. Então, algumas informações, né? Sem o funcionamento adequado da insulina, seja ela tipo 1 e tipo 2, os pacientes precisam monitorar, né, os níveis de glicose diariamente. Então, gente, vocês sabem diferenciar aí o que é uma hiperglicemia e uma hipoglicemia? Sim. Então, hipo é quando a glicose está abaixo do normal. Então, lembra que eu falei que quando é administrada a insulina, pode ser que tenha uma queda muito rápida dessa insulina ou desse açúcar, e a pessoa pode necessitar, às vezes, até de colocar uma balinha, algo doce na boca para poder controlar isso aí. Então, quem tem diabetes, gente, parece estranho, mas quando se administra um medicamento, é como eu falei, pode ser que tenha uma queda muito rápida aí da glicose, e aí a pessoa precisa imediatamente, ela vai se sentir mal, ela vai ter um suor excessivo, pode ter uma falta de ar, uma tontura, querer desmaiar, e aí você vai lá e dá uma balinha para ela, para ver se controla, nivela aí a glicemia, porque retirou demais, tá? Aí você pode dizer, Priscila, mas que estranho, você vai dar uma bala para uma pessoa que é diabética por conta disso, porque caiu demais. Ou então, porque ela passou muito tempo sem se alimentar, e aí administra a insulina, e o que é que vai acontecer? Se ela passou muito tempo sem se alimentar, ela vai ter muita glicose no sangue? Não. E aí, Baixa glicose. quando ela tomar ainda a insulina, vai baixar mais ainda. Ou seja, ela vai passar mal. Por isso que é importante comer, certo? Comer de 3 em 3 horas. Hiperglicemia é quando o açúcar está em excesso no sangue, ó, hiper. A pessoa tem a boca seca, aumento da sede, fraqueza, dor de cabeça, né? A visão turva. E a urina adocicada, ela pode ter uma urina mais concentrada, certo? Como utilizar o aparelho, a gente já falou,
né, isso na aula lá em Primeiros Socorros, mas só para a gente relembrar, né, é interessante que vocês leiam o manual, porque, gente, cada aparelho funciona de uma forma diferente. Então, é interessante que sempre antes de utilizar, não vão aí como referência o que você aprendeu na aula. Vá pelo manual, certo? Tem aparelhos que vem uma solução teste, que deve ser utilizada na primeira vez. Já tem outros que não precisa, certo? Então, as mãos devem estar higienizadas, principalmente as pontas dos dedos, higienizar bem, porque é onde vai ser perfurado. Umedeça o algodão com álcool a 70%, né? Colocar a tira reagente no orifício do aparelho. O que é isso, gente? Essa fitinha aqui, ela vai ser introduzida nessa partezinha onde tiver abertura para ser introduzida, tá? Higienizar o local que será coletado com algodão. Então, primeiro sempre colocar a fitinha para depois você furar, certo? Esperar o aparelho, depois que higienizar o local, você perfura, né? E só vai perfurar quando o aparelho informar que você pode colocar o sangue, certo? Aí você fura com a lanceta, né? Que tem a agulhinha que já vem no próprio aparelho. Coloca uma gota de sangue na tira e aguarda o resultado. E aí é sempre bom vocês registrarem, gente, como um controle do paciente de vocês. Até mesmo para fazer uma análise como anda essa glicemia do paciente, certo? As dicas de utilização da insulina, a gente já viu também em outras aulas, na aula de atendente de farmácia, né? Sempre a gente vai administrar a insulina no tecido subcutâneo. Ela pode ser administrada nessas áreas que estão aqui em laranja, certo? Em todas essas áreas ela pode ser administrada. O ideal é que ela seja aplicada com agulha de insulina, porque se vocês lembrarem, a agulha de insulina ela é mais curtinha, então não vai atingir lá o tecido, né, o músculo. Se a agulha é curtinha, ela vai chegar só no tecido subcutâneo, certo? É interessante deixar uma observação aqui, sempre fazer o rodízio, porque como a pessoa que aplica insulina, ela precisa de insulina todos os dias, às vezes 2 vezes ao dia, se você ficar aplicando no mesmo local, vai ficar um hematoma, vai ficar dolorido. Então, é bom sempre rodiziar. Não é? Se você aplicou aqui desse lado, aplica do outro lado na próxima vez, depois aplica na coxa, na outra coxa e assim por diante. Mas se for a própria pessoa que aplica, então fica pelo menos revezando nesses locais aqui que ele tem condições de aplicar, porque na parte posterior fica mais complicado, né? Cuidados necessários no acompanhamento de pacientes com diabetes, né? Que vocês têm que ter aí com o paciente de vocês. Sempre checar se está tendo a administração correta dos medicamentos. Vocês têm que checar sempre, olhar a questão dos horários. Utilizar uma rotina, né, para essa administração. Então, colocar lá os horários, distribuir os horários corretos. Conhecer os sinais aparentes, né? Que deve ter no paciente, já para saber se ele está com hipoglicemia ou hiperglicemia. E sempre verificar, gente, a questão do horário. Será que ele está comendo de 3 em 3 horas direitinho? É bom procurar a questão do nutricionista para ele oferecer a melhor dieta possível para o seu paciente. Se ele não tem condições de ir para o nutricionista, mas que vocês tenham essa consciência que o paciente de vocês, eles precisam ter uma dieta pobre em carboidrato e açúcar, tá? E fazer pelo menos uma caminhada. A caminhada é um exercício completo, é um exercício necessário para que baixe aí os níveis de glicose, tá certo? E aí, a gente entra aqui também para hipertensão arterial, que é
uma doença, gente, crônica também, que uma puxa a outra. Então, geralmente, quem é hipertenso tem diabetes e assim vice-versa, né? Então, são duas doenças crônicas que elas podem ser desenvolvidas devido à questão hereditária. Então, se eu tenho uma mãe ou um pai que tem a hipertensão, né? Eu posso adquirir também. Questão da obesidade, o estresse faz com que eleve a pressão, a alimentação não saudável, excesso de sal, né? Então, vamos ter cuidado aí na alimentação desses pacientes. E aí, quais são os riscos? Quando a pessoa tem hipertensão arterial, os órgãos mais afetados por essa doença são os olhos, que pode causar cegueira, o cérebro, que pode aí levar o paciente a ter um derrame cerebral ou até mesmo uma demência. Muita gente não sabe disso, por isso que é importante a gente estar reforçando. O coração, se eu tenho aí uma hipertensão não controlada, eu posso ter uma insuficiência cardíaca, eu posso ter um infarto. E os rins, gente, que pode ter uma insuficiência renal. Lembrando que os rins são responsáveis pela filtração do nosso sangue. Então, se eu estou o tempo todo, né, com o meu sangue cheio de sódio, o meu rim vai ficar prejudicado lá para filtrar. Eu vou acabar sobrecarregando o meu rim, certo? E aí trazendo um prejuízo aí, ocasionando uma insuficiência renal. E as artérias, gente, se eu sou hipertensa, eu me alimento mal, às vezes o colesterol tá alto, começa a obstruir essas artérias. E se tem a obstrução de artéria, eu posso ter uma trombose, né? Se eu tenho obstrução de artéria lá no coração, eu tenho um infarto. Então, tem que ter muita atenção. Então, os perigos da hipertensão pode causar infarto aí, 40% dos casos, 80% dos AVCs é devido à hipertensão e 25% dos casos de insuficiência renal em todo o país é por conta de hipertensão, tá? Alguma dúvida em relação a essas duas doenças, por enquanto? Não. Então, vamos lá. Eu tô falando assim porque é algo que a gente já viu, né? Então, eu tô reforçando de uma forma diferente de um pouco que a gente já tinha visto, para ficar não tão cansativa, tá? Então, eu mudei até a questão dos slides, tudo direitinho, para que vocês não fiquem vendo a mesma coisa. Então, quais são os papéis, né, do cuidador? Qual é o papel, qual é a atribuição? A gente tem que controlar a questão do tratamento com o uso do medicamento, né? Como é que tá o controle desses medicamentos? Vocês estão supervisionando a medicação do paciente? Aí eu dou uma dica, certo? Tem medicamento que não é interessante o paciente, administrar junto com a alimentação, que a gente já sabe que é por conta daquela interação medicamentosa. Lembram disso? Vocês lembram de interações medicamentosas, né? Sim. Que a gente deve evitar. Vamos supor, tem medicamentos que não podem interagir com o alimento. Já tem medicamento que tem que se alimentar para poder tomar a medicação. Então, olha lá na bula, vê se aquele medicamento para hipertensão, ele é para ser tomado junto com o alimento. Tipo assim, me alimentei, já toma a medicação. Será que pode? Será que não pode? Então, checa a bula para que vocês façam a administração desses medicamentos da forma correta. Então, sempre manter os níveis de pressão dentro da normalidade, né? Sempre checar se aquele medicamento está fazendo efeito. A questão de manter os medicamentos em locais visíveis para que vocês não esqueçam, né? Fazer também um programa, né, para a questão da atividade física e observar a reação adversa. Vamos supor, tem casos que o paciente tem tosse, certo? Por exemplo, toma um medicamento para hipertensão e ele fica tossindo bastante.
Então, até que ponto é interessante a gente ter essa tosse aí? Né? Será que o médico não pode trocar a medicação? Substituir? Então, se eu vejo que é uma tosse que está persistindo, passou uma semana, ela continua tossindo, não é interessante ela ficar com essa medicação, é interessante ela mudar, tá? Então, pode ser que após você iniciar a medicação, você observe que ela tem alguns sinais e sintomas. E aí é bom verificar se esses sinais e sintomas tem lá na bula, porque pode ser uma reação adversa. E se for uma reação adversa, a gente observar até que ponto essa reação adversa está interferindo na vida do paciente. Se for uma coisa que persista, tem que buscar o médico para mudar, trocar a medicação. A gente tem um mundo, uma diversidade de antipertensivos. Então, eu não quero que o meu paciente, eu tenho que cuidar do meu paciente, eu tenho que promover bem-estar para o meu paciente. Então, não adianta controlar a pressão, mas em compensação, ela ficar com a tosse seca, que a pobre não consegue nem dormir, né? Não consegue nem relaxar. Então, vamos ter atenção aí também nessas reações adversas, certo? A gente precisa ter esse controle. E aí eu coloco aqui, cuide do seu coração, né? Exercite-se regularmente, mantenha uma boa higiene bucal, cuide da mente. Tudo isso, gente, faz com que o nosso coração funcione melhor, que nossa mente funcione melhor e tenha um equilíbrio do nosso corpo. Faça um acompanhamento médico de rotina, tenha momentos de lazer. A vida não é só trabalho não, viu, gente? Se a gente ficar nessa constante, é só trabalho, 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 a gente não ter um momento com a família, não ter um momento de lazer, a gente entra num pico, né, de estresse que vai gerar várias patologias. Cuidado com o consumo de sal. Eu digo que é um veneno você colocar o sal em cima da comida aí, né? Ah, eu esqueci de botar sal no arroz, aí pufo, bota o sal depois do cozimento. É veneno, veneno. Certo? Então, não façam isso. Procurem misturar, fazer aquele sal de ervas. Pega o sal grosso. Ah, eu não tenho condições de comprar o sal de ervas, que é muito caro. Não tenho condições de comprar o sal rosa, que é muito caro. Eu já ensinei para vocês na aula de nutrição. Pega o sal grosso normal. Tritura com ervas finas. Porque a gente diminui a quantidade do sal, porque as ervas finas vão dar um sabor aí que evita da gente estar colocando muito sal. Então, o sal grosso ele vai ser muito mais interessante do que o sal fino, aquele sal refinado, né? O sal branco. Controle da glicemia, controle do peso, faça uma dieta balanceada, né? Controle do colesterol. Gente, o exercício físico é fundamental, a caminhada principalmente. E beber muita água, até para a gente conseguir eliminar essas toxinas do corpo, tá? Só relembrando aí as dicas de aferir a pressão arterial, só para que vocês não esqueçam, né? Saber utilizar todos os tipos de aparelho de pressão é interessante, tá? Tem os que são manuais, tem os que são semi-automáticos e tem os que são automáticos. E aí, vocês sabendo utilizar todos os três, maravilha. Certificar que o paciente não esteja com a bexiga cheia, que pode alterar, tá? Porque como está com a bexiga cheia, há uma concentração muito grande de toxinas e pode elevar aí a pressão. Ter no mínimo 30 minutos de descanso após realizar as atividades físicas. Por quê, gente? Porque se você chega lá esbaforido, elétrico, pode ser que a pressão vá lá para cima, os batimentos cardíacos com tudo, né? Não ingerir bebidas alcoólicas, café ou fumo 30 minutos antes de verificar a pressão e deixar o paciente de repouso entre 5 a 10 minutos antes de aferir, tá? Então, alguma dúvida relacionada a esse conteúdo, né, inicial aí que a gente trouxe como revisão? Foi uma revisão até boa, não foi? Uma revisão extensa. Mas eu... Priscila, Oi. já teve alguma aula de como utilizar esse material de pressão? Já sim. Teve tanto de noções de enfermagem, quanto vocês fizeram também lá em Primeiros Socorros, não foi? É porque
É porque eu ainda não estudei esse módulo de primeiros socorros. Eu não me lembro não, professora. Eu também não. Acho que é porque eu perdi umas aulas e vão me colocar em outra sala para mas recuperar. pelo amor de Deus. Eu não tive nenhuma prática, que quando a gente ia Não começar... deu certo. Oi. Eu assisti essa aula que a senhora ensinou como utilizar. Ave Maria, eu já tava nervosa aqui com o coração palpitando. Eu disse, eu vou me pronunciar porque senão ela vai já dar um desespero. Quer ver que vai dizer que não deu aula? Pois é, eu tô ficando louca aqui. Que eu disse, pelo amor de Deus. Eu no tipo, realmente eu tava trabalhando, então vou ter que pagar tudo de novo, né? Fazer tudo de novo. Mas aí, calma, vai dar certo. A gente vai voltar. Estamos planejando aí umas oficinas, tá? Em outras turmas, aí de repente você se encaixa. Até porque você tem alguns módulos para ver, né? Então, pode ser que verdade. nesses módulos você irá aprender, sim. Até as aulas práticas, né, professora? Que ia ter no canto de idoso, né? Que eu não participei de nenhuma, não. Tá, não se preocupe não, que o seu caso é diferente, o seu caso é diferente da turma, né? Mas a turma em si, a Tamires, você não aprendeu a verificar a pressão, a Tamires? Você não estava na aula de aferir a pressão? Eu acho que ela só não tá lembrada. É aquela que a gente colocava a mão no pulso, a senhora até fez a gente sentir. Exatamente. Que é Mas aquela... não foi com ela, não, foi com a Eu acho que é outra. porque elas estão esquecidas. Mas teve muita gente nessa aula. Teve. Eu me Teve até uma, a gente começou a fazer isso fazer em outra pessoa. A senhora Isso. fazer no outro para a gente poder sentir depois na gente. Exatamente. Ela tá pensando que é com o Eu também equipamento. participei. É o que, gente? Porque Eu acho que ela Eu tá também pensando participei que é com dessa o aula. equipamento. Peraí, alguém tá falando, eu acho. Quem foi? E ela está pensando que é com o equipamento que afere. A gente não aprendeu. Sim, mas é com o aparelho mesmo de aferir pressão. Vocês não aprenderam, não? Aprenderam? Não, eu não. É porque a senhora trouxe tanta forma de... Peraí, um de cada vez. Vamos lá. É porque, assim, tanto a senhora trouxe a forma de a gente utilizar o equipamento, quanto Sim. que numa necessidade que a gente não tivesse o equipamento, como fazer. Sim, tá bom. Foi dado os dois exemplos. Ufa! Achei que não tinha dado, porque eu disse... Pois então eu faltei essa aula aí do equipamento. Eu Deve não ter vi, não. sido, porque foi dado em 2 módulos, noções de enfermagem e no de Priscila? primeiros socorros. Oi, Maria Luísa. Eu acho que é porque tem muita, assim, tem umas pessoas misturadas das turmas, e algumas teve alguns muros e outras não. Exatamente, Maria Luísa. Mas vai dar certo. No final das contas, quem tiver de pagar ainda algum módulo vai ver ainda. E quem já pagou tudo, que já viu, maravilha, vai finalizar. Então, vamos adiante. Posso finalizar essa parte? Vamos entrar na parte de primeiros socorros. Pronto, vamos lá para a emergência no domicílio, que é capítulo 12 e 13, na página 56. Só uma revisada também. Olhe vocês, que vocês já viram esse conteúdo, né? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui da parte da função do cuidador, né? Conhecer aí também algumas situações de emergências no domicílio, certo? Então, para a gente falar de emergência em domicílio, é importante a gente saber nossa atribuição. Então, vocês têm um papel importantíssimo, né, em dar atenção ao paciente de vocês, a ter uma prevenção, dedicar-se, dar carinho, responsabilidade. Então, vocês precisam ter aí uma competência, né, e sensibilidade para observar quais são os riscos que pode estar pondo na vida daquele paciente. Tem alguns riscos, por exemplo, se ele mora num domicílio que é só você para cuidar dele. Aí tem a questão do risco de queda, tem a questão do risco ele é um paciente que tem epilepsia, tem convulsão. Então, vocês precisam estar por dentro desses cuidados para poder saber
né, utilizar os primeiros socorros no momento certo. Então, o cuidador profissional, ele tem que ter um compromisso ético, ter honestidade, tem que ser discreto, tem que cuidar dessa integridade moral e sensatez, principalmente sigilo profissional. Às vezes o paciente tem uma doença, não é? Vamos supor, ele é portador do vírus de HIV. Aí eu vou e, menina, eu tô agora trabalhando na casa de uma senhorinha, porra danada, não tem HIV. Ave Maria, eu fiquei doidinha, tô morrendo de medo de pegar. Isso, gente, isso é totalmente antiético, né? A gente tem que ter sigilo. O que passa na vida do seu paciente só compete a você e ele porque você cuida dele. Não interessa as outras pessoas. Então tem que ter muito cuidado com a privacidade, certo? Vocês ocupam, né? O código de vocês é o 5162, relembrando aí lá em profissão de cuidador. Vocês podem cuidar de bebês, de crianças, jovens, adultos, idosos, enfim, pessoas com limitações. E qual é a principal função de vocês? Cuidar do bem-estar do paciente, né? Vai cuidar da alimentação, da higiene pessoal, educação, cultura, tudo isso a gente já viu. Para vocês cuidarem, vocês precisam ter preparação física. O que é que adianta eu estar doente, eu não ter preparo físico, eu não tenho preparação técnica, eu não tenho preparação psicológica? Como é que eu vou cuidar do outro? Primeiro eu tenho que me cuidar para poder cuidar do outro. Então vocês precisam ter esse cuidado com vocês, tá? E aí a gente vem para a questão dos primeiros socorros, né? Qual é o objetivo de vocês conhecerem, ter uma base de primeiros socorros? Vocês precisam preservar a vida do paciente, reduzir o sofrimento dele quando ele tem dor, quando ele tem alguma doença crônica, alguma doença degenerativa, enfim, e prevenir complicações. Esse é o seu objetivo lá, certo? E aí, em se tratando de atendimento de emergência, vocês têm que ter, né, esse olhar um pouco mais socorrista, sempre tá atento ao local do incidente. Pode ser o quarto dele, pode, mas esse quarto dele, será que está seguro? Se ele caiu no chão, será que tem muitos móveis perto? Ele pode convulsionar, eu tenho que afastar esses móveis de perto. Então, estão vendo como é importante ter o conhecimento? Né? Verificar o estado do paciente, pedir ajuda, né? Ligando para o SAMU, que é 192, certo? Prestar assistência à vítima até a chegada do socorro, né? E ligar para o SAMU, gente, lembrar sempre desse número, 192, porque na hora do desespero parece que o número não vem, não. A gente liga para a polícia, liga para os bombeiros, mas não liga para o SAMU, tá? Mas se ligou para os bombeiros, ligou para a polícia, eles vão lhe direcionar, tá certo? Pelo amor de Deus. E aí eu trago as principais situações que exigem atendimento emergencial. Primeira coisa, gente, vocês encontraram a pessoa lá caída no chão. Qual é a primeira conduta que vocês têm que fazer? Chegou o paciente de vocês, está lá. Assim que vocês chegaram para o plantão de vocês, o paciente está lá no chão. O que é que vocês precisam fazer? Verificar o pulso. Verificar o pulso. Porque se não... Verificar os sinais vitais dele. Isso. E se ainda tiver sinais vitais, ligar imediatamente para a ambulância. E se for o caso, vai fazendo a massagem, dependendo da situação, né? Isso. Não sei. Se ele... Vai prestando socorros. Enquanto isso, pede para alguém ligar, ou você mesmo liga antes para ajuda, né? Para a ambulância, para ver, para o SAMU. Primeira conduta, paciente no chão desacordado, primeira coisa, checar o pulso. Porque se não tiver pulso, tem que iniciar imediatamente as massagens, mas ao mesmo tempo tem que ligar para o SAMU, porque você sozinho não vai dar conta ali de salvar o paciente só com a massagem, tá? Então eu preciso de um recurso melhor, que é o SAMU, tá certo? Então não fica lá só fazendo a massagem e não liga para o SAMU. Não adianta. Você tem que ligar para o SAMU e tem que realizar as massagens até o SAMU chegar. Mas tem pulso, né? Tem pulso, então mais tranquila. Pode ser o quê? Um desmaio.
E se for o desmaio, o que é que eu devo fazer? Já eu digo a vocês. Ele caiu no chão, tá desacordado, daqui a pouco começou a se debater. Sinais de convulsão, né? Outra situação também de emergência é engasgo, gente, porque há uma obstrução das vias aéreas e aí o paciente pode morrer asfixiado, por isso que é uma situação de emergência. Acidentes com animais peçonhentos também é uma situação emergencial. Queda, porque pode ter um traumatismo e aí o paciente vier até morte cerebral, morte encefálica. O vômito, gente, é perigoso também, porque se a pessoa tem um vômito excessivo, ela desidrata, e aí a desidratação leva à morte. E a diarreia também leva à morte. E a primeira coisa que a gente vai falar aí, de emergência no domicílio, é a queda, tá? Gente, a queda, a gente tem que pensar principalmente que vamos ser cuidadores, né, tanto de idosos, mas também de criança. E a queda, ela é muito vulnerável a esses dois, né, extremos. Tanto a criança, que está aprendendo lá a andar, ou que já anda, mas que tem uma facilidade para cair, como o idoso, que está totalmente fragilizado, vulnerável. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a prevenção dessas quedas, certo? Enquanto cuidadores. As quedas, elas são responsáveis pelo maior número de hospitalização de crianças. Olha aí, a maior causa de hospitalização das crianças é por conta de queda. Quanto menor a criança, mais suas características físicas facilitam as quedas. A gente sabe que ela está ainda na fase de equilibrar-se, de ter um apoio, de sustentar o pezinho no chão. Ela não tem ainda uma noção do perigo, ela não tem discernimento. Então, fica muito vulnerável a ter esse episódio de queda, certo? Mas em se tratando do idoso, né, a queda em idosos pode causar sérios prejuízos, né, à qualidade de vida desse grupo, podendo acarretar imobilidade. Gente, às vezes o paciente é super saudável, idoso, mas depois que ele sofre a queda, ele fica lá totalmente dependente, né, impossibilitado de movimentar-se, fica acamado e às vezes pode levar, nos casos mais graves, até a morte, certo? E quais são as possíveis causas da queda na pessoa idosa, né? Está associada à dificuldade da visão, então o idoso ele perde um pouco dessa sensibilidade da visão. A questão auditiva também, eles perdem um pouco da questão auditiva. Uso inadequado de medicamentos, às vezes eles tomam uma dosagem maior, né, e ficam sonolentos, ficam tontos, e aí quando vão se levantar, eles podem ter esse episódio de queda. Dificuldade de equilíbrio, o equilíbrio não é mais o mesmo na pessoa idosa. Perda progressiva das forças dos membros inferiores, às vezes o paciente está lá andando daquele jeitinho dele, e de repente o joelho flexiona, né? A perna flexiona e ele cai, porque perde a força mesmo. E em se tratando de idosos, muitos deles têm osteoporose. E a gente sabe que o osso de quem tem osteoporose, eu costumo até mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, né? Osso. Osteoporose, ó. Só para vocês verem um comparativo aí de um osso normal e um osso com osteoporose. Olha aqui, um osso normal e um osso com osteoporose. Olha como ele tá com esses orifícios bem mais abertos. E aí o que é que vai acabar o quê? Ocasionando fissuras. Fica fragilizado. Não tem por onde correr. Então, uma queda dessa, olha aqui, um osso normal, como ele é bem mais fornido, né? E aqui não, ó, começa a ter umas aberturas maiores e aí pode fissurar com a maior facilidade, ó, certo? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque uma queda dessa pode trazer um prejuízo aí enorme para o bem-estar
desse paciente. A gente tem que ter muito cuidado, certo? E aí eu trouxe algumas situações. O que é que a gente pode evitar? O que é que a gente pode fazer, tendo em vista, né, essas situações de queda? O que é que vocês fariam? Quais eram as estratégias que vocês utilizariam para evitar quedas num paciente idoso? Ou numa criança também. Me diga aí quais as estratégias que vocês usariam para a prevenção de queda. Primeiro, professor, evitar muitos objetos, né? Ou seja, móveis, sandálias que seja calçado que não escorregue, antiderrapante, alguma coisa. Isso, perfeito. A cerâmica também, né? Muito isso. Isso, então. Na questão do idoso também, ter uma atenção à alimentação, alimentos que vão trazer para ele também uma atenção a mais, porque também, como eles perdem, né, muitos nutrientes, eles ficam mais frágeis e por isso eles não conseguem ter mais uma sustância na hora de andar. Na hora de andar, eles vão ter mais dificuldade, e isso para eles vai causar acidente. Tendo um tapete, tendo um batente, então ajudando a atenção também na alimentação é uma forma com certeza, de ajudar eles também. Deixando as coisas mais acessíveis para eles também ter o acesso, de facilitar a vida deles. Exatamente. Então, às vezes eu observo que o familiar, eles não pensam muito nessa questão dos riscos com o idoso, né? E aí se preocupa mesmo só com a estética do ambiente. E aí colocam tapetes, criados mudos, aqueles criados mudos que fica, né, tudo solto, o ideal é que seja preso. Adaptar os banheiros, né? Adaptar os locais que são necessários, porque eles vão precisar de uma maior estabilidade. Então, eu coloquei aqui algumas dicas, para vocês observarem. Essa questão de evitar muitos objetos. E aí vai para a criança também. Imagina um quarto cheio de objetos, essa criança está na fase de querer andar. Vai dificultar, né? Então, retirar a questão dos sapatos e objetos pelo chão, fios elétricos e tomadas sem proteção, principalmente para a criança e para o idoso também. Então, às vezes, fica um fio no meio da passagem, pode tropeçar e cair. Objetos de uso do paciente em locais longes, né? Tapetes, ter cuidado, atenção ao piso, pouca iluminação, isso é muito ruim. Então, sempre deixar uma luz, né? A luz do banheiro acesa, para facilitar, como vocês falaram, eu preciso pensar, né, na facilidade. Trouxe aqui uma questão de adaptação recomendadas. Claro que esse é um banheiro de luxo, né? A gente tá vendo aí todo adaptado. Mas a gente pode ter uma adaptação mais simples, mas que seja coerente para o estilo de vida daquele paciente, né? Eu costumo sempre trazer o exemplo lá da minha mãe. Minha mãe chegou um determinado tempo da vida dela, quando ela começou a entrar na terceira... Antes de entrar na terceira idade, ela já se organizou. Ela disse, eu preciso morar num local que eu sei que eu vou passar a morar sozinha por um tempo, mesmo que vocês depois passem a morar comigo, né? Me levem para casa de vocês, enfim, ela dizendo, né? Mas vai ter um tempo que eu vou morar só, vocês vão casar, vocês vão buscar a vida de vocês e eu vou precisar estar só. Então, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um local que me dê segurança. E aí, ela adaptou o banheiro, adaptou tudo, já pensando nisso, né? E ela disse, eu quero morar num canto que me proporcione bem-estar. Graças a Deus, a gente tem essa condição dela escolher o canto que ela quer morar, que eu sei que hoje não tá fácil para ninguém, né? Que nem todo mundo tem esse privilégio de escolher um canto para morar adaptado, mas se tem condições, por que não fazer? Né? E tem gente que tem condições e não pensa nisso. Então, o banheirinho dela, o piso, né? A gente já colocou lá a questão do antiderrapante, tem barras, e mesmo assim, gente, ela já caiu 2, 3 vezes. E minha mãe é super ativa, super jovem, muito jovem mesmo. Ela tem 68 anos, mas assim, você dá uns 50 anos para ela de jovem mesmo, ativa. Não tem nenhum vestígio assim de ser idosa, não. Porém, gente, a gente sabe que a idade chega. E as dificuldades com elas também vêm chegando.
Então, ela não enxerga da mesma forma que antes, os ossos dela não são mais os mesmos, né? O equilíbrio dela não é mais o mesmo. Então, ela simplesmente caiu e até hoje ela não sabe o porquê caiu. Das vezes eu sei que foi por conta da medicação, que a medicação dela deixava ela sonolenta, né? Que ela tinha uma doença, neuralgia do trigêmeo. Graças a Deus ela não usa mais medicamento, né? Por conta da cirurgia, mas causava isso. Mas teve outra vez que a gente não sabe a causa. Simplesmente ela disse: eu estava andando normal, fui para a cozinha e caí, me danei no chão. Vocês estão vendo como é perigoso? E a gente tem que ter essa supervisão. E a gente sabe que esses idosos são bem danadinhos, bem... eu estava em outra turma dando essa aula e eles falando da dificuldade, né, que tem. Se vocês prestarem atenção, no hospital mesmo, quando pessoas se internam, paciente se interna, o cuidador, viu, tem que se responsabilizar lá, assinar um termo de responsabilidade para a questão da queda, para evitar a prevenção da queda, no caso. E aí, uma aluna minha estava relatando que ela precisou ir ao banheiro, né, e deixou a paciente lá deitadinha. Quando voltar, a paciente estava no chão. Aí eu disse: vamos lá, o que é que você poderia ter feito para evitar essa queda? O que é que vocês acham que poderia ter feito para evitar essa queda, gente? Pensando que ela está no hospital. Num quarto de hospital. Vocês estão cuidando lá do paciente. Ajuda uma enfermeira para supervisionar ela enquanto ela iria no banheiro. Uma das opções, perfeito, Mecília. Mas outra opção seria... Não sei se vocês pensaram, mas a cama existe grade. Certo? Toda cama de hospital existe grade. E aí eu falei para ela: você não colocou a grade? Ela disse: eu não coloquei porque quando eu coloco ela começa a gritar, dizendo que começa a se sentir presa. Eu disse: certo, mas você prefere que ela grite ou você prefere que ela morra de repente, né? Porque uma queda, gente, pode ter um trauma muito grande na cabeça. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Por mais que o paciente reclame, por mais que o paciente brigue, mas eu tenho que pensar na segurança dele. Então, eu vou colocar lá a grade. Outra situação seria chamar mesmo alguém para supervisionar, até porque ela disse: olha, teve outra aluna que disse: professora, só eu sei o que eu passei. Eu passava 12 horas sem ir ao banheiro, 12 horas sem tomar banho, porque eu não poderia deixar um minuto o paciente sozinho, porque senão ele caía, ele fazia coisa que não devia. Então, vocês não podem passar por essa situação não, gente. Vocês têm vida, vocês têm que ter saúde para poder cuidar do outro. É chegar junto da família e informar: olha, o seu familiar, ele é dependente, precisa ter uma pessoa ao lado o tempo todo. Enquanto eu precisar fazer uma necessidade, tem que ter alguém aqui para suprir. Ou você tem que me dar recursos, né, para eu adaptar o local para ele ficar seguro enquanto eu vou ao banheiro, enquanto eu vou pegar alguma coisa. Então, tudo isso tem que ser conversado, mas a gente não pode colocar em risco a vida do paciente, certo? Então, cada detalhezinho desse, gente, é fundamental, tá? Como vocês mesmos falaram, né, da questão da prevenção, o exercício ajuda a fortalecer a musculatura e, como consequência, ajuda a fortalecer o osso. Então, essas pessoas mais idosas, é ideal que ela seja supervisionada, orientada aí, né? Tem um plano de exercício com fisioterapeuta, enfim. Calçados fechados, como o Veronilda mesmo falou, boa iluminação, como também foi falado, fechar registro de gás, de água, enfim, de tudo para evitar aí acidentes maiores. Manter remédios bem guardados, porque tem idosos que são danados, vão lá e tomam, sem nem saber qual é o medicamento. Utilizar chinelo de borracha no banho para evitar queda, né? Supervisionar o paciente e manter o ambiente limpo, que ajuda também, tá? E aí eu trago aqui alguns riscos, gente, dessa queda, que é o risco de fratura,
né? E a gente sabe que a fratura ela causa uma dor muito grande. E se for uma fratura muito grave, ela pode extravasar algum vaso importante, causando hemorragia interna ou externa. E aí eu trago qual é a fratura mais perigosa? Uma fratura fechada ou uma fratura exposta, aberta? Eu acho que é fechada. A exposta a gente tá vendo onde é que tá e pode tratar. Sei não. E aí, Também acho que é fechado. vamos lá. Muita gente tem essa linha de raciocínio, de achar que a fechada ela é mais perigosa por a gente não estar vendo. Porém, o paciente vai sinalizar com certeza muita dor, certo? E a gente vai conseguir visivelmente localizar a fratura. Por que a fratura aberta ela é mais perigosa? O risco de infecção. Gente, olha aqui o osso exposto. Olha aqui, né, uma lesão muito aberta, muito exposta. Isso aqui, se uma bactéria, né, entrar aí, gente, o risco aumenta muito, muito. Risco de hemorragia já tem. Risco de infecção, né? Então, a fratura aberta e exposta, ela é mais perigosa, certo? Nunca realinhar o membro do paciente, chamar sempre a assistência médica, por favor, porque vocês não são socorristas ao ponto. Primeiro, às vezes vocês estão sozinhos, até para locomover essa vítima, tirar de um canto e colocar para outro, você pode estar aumentando aí a lesão do paciente. Na outra turma, a aluna até falou assim: professora, aconteceu isso com minha sobrinha. O pai dela se desesperou, ela caiu, o pai dela se desesperou para levar logo para o médico, porque ela desacordou e estava sem pulso. E aí colocou ela dentro do carro e foi embora, né? E hoje a filhinha dela, a sobrinha dela é paraplégica por conta dessa atitude do pai, de ter movimentado a vítima. O ideal seria ele ter ligado para o SAMU, né? Ter realizado aí a manobra de reanimação até o SAMU chegar, né? Enfim, mas a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. Não jogar nada em cima, álcool, água, nada em cima, apenas conter o sangramento. E se vai conter o sangramento, o interessante é que esteja dilúvio. Eu não conheço, às vezes eu posso não saber de todas as patologias do paciente, então a gente tem que ter esse cuidado, certo? Eu conheço, tudo bem, pega um pano limpo, vai, mas sempre é importante a gente pensar na nossa segurança, tá? Então, saindo aí um pouquinho dessa questão da queda, a gente entra aqui. Ficou alguma dúvida, gente, em relação à queda? Não. Não, né? Não. Desidratação, né? A gente vai entrar nessa parte. É importante vocês terem um olhar, né, muito atento para o paciente de vocês. Em se tratando de criança, a criança ela também é dependente do adulto, principalmente crianças menores. Não é por quê? Porque muitas vezes o adulto que tem que educar e estimular o paciente a tomar água. Então, vocês são pessoas fundamentais para estar realizando esse tipo de conduta. E se eu não estimulo, se eu não ofereço água para o paciente, ele pode entrar num quadro de desidratação. A pele pode ficar extremamente seca. E aí vocês podem observar que outro sinal de desidratação é o olho fundo. A criança, como o idoso, ele fica sonolento, né? Porque ele vai perdendo mesmo o líquido e vai causando esse cansaço, essa sonolência, a pressão baixa. Pode começar a ter uma confusão mental. Então, gente, desidratação é algo que a gente precisa tratar com muito atenção mesmo, com um olhar muito sensível mesmo. O paciente que é acamado, que é dependente do cuidador, precisa hidratar esse paciente. Observa a pele dele, observa a boca, se a boca não está com os lábios rachados. Mas o meu paciente ele tem dificuldade para ingerir água.
ele não consegue. Então, dá 2 dedinhos, gente, mas dá 2 dedinhos com maior frequência. Não precisa exigir que o paciente tome um copão de água. Ele não vai tomar. Se ele tem dificuldade, ele não vai tomar. Dá 2 dedinhos de água, daqui a meia hora, 1 hora, dá mais 2 dedinhos de água. Pelo menos eu vou mantendo aí, né, durante o dia todo esse fornecimento, né, da ingesta hídrica. Então, muita atenção, porque desidratação leva à morte. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Outra situação seria o vômito, né? O vômito também é uma reação do organismo, né, para eliminar algo que não esteja legal, pode ser o alimento, mas pode também ser derivado de alguma doença, de um sintoma de alguma doença. E aí eu costumo dizer que essa situação a gente já sabe que é difícil a gente controlar muitas vezes com o medicamento via oral, né? Lembrando da criança, a gente pode fornecer que via de administração para o paciente? A criança ou idoso, e se ele está vomitando muito, a gente pode utilizar que via de administração, já que ele está vomitando muito. Na veia. Na veia. Antes da veia, eu tenho alguma alternativa? Tem um supositório, né, também, que pode ser utilizado. Perfeito. Né? Então, eu posso utilizar o supositório. Mas, se é uma situação de recorrência de vômito, né, são vômitos profusos, eu preciso recorrer mesmo à via endovenosa, né, para essa reidratação de eletrolitos, muitas outras coisas, né, que não perde só água, mas eletrólitos também, que são nutrientes importantes, energia, enfim. Uma receitinha aqui que eu dou, se você conseguir repor aí a hidratação do paciente, é o soro caseiro. Depois que acalmar essa questão dos vômitos, você pode repor hidratando o paciente com um soro caseiro, que é 1 litro de água fervida ou filtrada, né? Pode ser mineral também. 1 colher de sopa bem cheia de açúcar, né? E 1 colher de café de sal. Mistura tudo e pode dar aí para o paciente para repor essa questão dos eletrólitos e também reidratar o paciente. A questão da diarreia, né? Essa diarreia, gente, a gente sabe que o que é que vai acontecer? Qual a consequência da diarreia? Lembra que eu falei numa aula que lá no intestino grosso, qual é a função do intestino grosso? Reabsorver a água, né? Reabsorver a água. Por quê? Para aquelas fezes ter a consistência, não é, melhor, para não ficar tão aquosa. E aí vai acontecer o quê, gente? Se eu tô com diarreia, é porque o organismo está expulsando algo que eu não quero. Então, vai ter essa reabsorção de água, vai dar tempo. O organismo vai querer reabsorver algo que não está sendo legal? Não vai. Então, ele vai eliminar. Vai eliminar com água e tudo. E aí, o que é que vai acontecer com o paciente? Ele vai perder muito líquido. E ele pode vir a desidratar. Então, olha aí, o vômito e a diarreia pode causar uma desidratação no paciente. Desculpa. E aí, o que é que eu posso estar fazendo para melhorar essa diarreia e esse vômito, né? Que a gente falou. Alimentos mais leves, né? Por exemplo, tipo um peito de frango grelhado, um peixe, né, grelhado sem ser fritura no forno. Frutas e legumes macios. O pão branco é interessante para dar uma consistência aí melhor. Sorvete, claro que sorvete sem ser mais sorvete de frutas, né? Nada de sorvete aí de chocolate, de essas outras coisas. Evitar coisas doces, sobremesa muito doce, derivados de leite, frituras, pimentas, tudo isso vai prejudicar aí o paciente, tá? Então, ter muito cuidado. Aí vem a dica, questão da medicação.
Devo utilizar Imosec para esse caso? A gente já estudou isso lá em atendente de farmácia. Vamos ver se vocês lembram. Devo utilizar Imosec aí, já porque essa paciente está com diarreia? Não, por quê? Porque se for alguma coisa que tiver fazendo uma infecção, se desenvolver, a gente tomando o Imosec, ele vai prender a infecção dentro. Isso, perfeito. Vai impedir que aquela bactéria seja eliminada, seja colocada para fora. O alimento precisa sair, né? Precisa sair, não a gente ficar retendo. Não adianta. Então, é muito interessante que a gente tenha esse cuidado, tá? De não utilizar Imosec. Deixa eu só fechar. E aí, gente, qual seria a conduta mais ideal? Buscar assistência médica se for uma infecção intestinal. Infecção intestinal é derivada de bactéria. E bactéria só é tratada com antibiótico. Então, não adianta estar tomando Imosec, não vai resolver. Então, toma o antibiótico que o médico vai passar. E o ideal seria repor a flora intestinal, tá? Porque está prejudicada. Então, Repoflor, Floratil seriam os mais indicados, tá certo? E nada de Imosec. Imosec seria para uma situação, por exemplo, a Tamires vai fazer um processo seletivo amanhã. Márcio disse, a Tamires conseguiu uma vaga para você e você vai fazer um processo seletivo amanhã, vai fazer uma entrevista. Aí a Tamires, pronto, tô nervosa, tô passando mal. Ai, meu Deus, deu uma diarreia. A Tamires vai ter que ir para essa entrevista e danada lá com diarreia. Vai ser legal isso? Não, mas não é algo psicológico. Se é algo psicológico, se é algo emocional, aí sim eu libero tomar Imosec. Porque é algo emocional. Aí a gente vai prender algo que não tá doente lá dentro, né? É só uma questão emocional. Mas se fosse bactéria, jamais mesmo, nada de infecção tratar com Imosec, porque não vai tratar, vai só piorar a situação. Combinado? Entendido isso aí? Combinado. Sim, professor. Certo. Então, vamos lá para revisar já outra situação. Saímos daquela aula já de emergência, né? Que é queda, vômito e diarreia. Vamos agora para convulsão, desmaio, engasgo e animais peçonhentos. Relembrar também. Gente, a convulsão, só relembrando aí os sintomas, né? É quando aquele paciente ele fica inconsciente, tem aquela queda desamparada, começa a revirar os olhos, começa a suar excessivamente, os lábios ficam roxeados, às vezes espuma pela boca, começa a se debater, aqueles movimentos involuntários, morder a língua. O que é que eu devo fazer numa situação dessa que o meu paciente convulsionou? Quais são os primeiros socorros? Quem lembra? Amparar a queda, Isso. proteger a cabeça. Isso. Verificar se tem algo na boca do paciente, como uma Não prótese, conter os alguma coisa. movimentos. Não conter os movimentos. Perfeito. O que mais? Lateralizar, né, a cabeça. Isso é muito importante para ele não broncoaspirar. Alguém falou aí, afastar os objetos do local, né? Muito bem. E verificar a boca do paciente, né? Também, porque às vezes o paciente usa prótese, pode estar mascando um chiclete, alguma coisa no momento, e verificar isso aí, né? A boca do paciente. Só ter cuidado, tá, gente? Porque como os movimentos são involuntários, ele pode morder mesmo. Aí, o seu dedo. Melhor nem pegar na boca. Porque ele pode causar. Então, o que seria ideal? Lateralizar, porque aí aquilo vai cair, vai descer, né? Não vai ficar obstruindo, tá certo? Então, tentar evitar a queda desamparada, afastar objetos que possam machucá-las, proteger a cabeça da vítima,
afrouxar a roupa, porque às vezes é aquela roupa que está com gravata e aí fica asfixiando o paciente. Lateralizar o rosto, não conter os movimentos, né? Esperar acabar tudo. Quando acabar, acalmar a vítima, né? Ver se ela toma algum medicamento, se esqueceu de tomar algum medicamento. E só deixar ela levantar mesmo quando estiver bem, porque pode ser que ela venha a ter outra queda desamparada e começar outra convulsão. Gente, numa situação de desmaio, vocês sabem o que fazer com a vítima? A vítima desmaiou, tá com pulso, né? Que o importante é tá com pulso. Tá com pulso é um desmaio. O desmaio ele também é conhecido como síncope. Então, o profissional de saúde pode chamar desmaio de síncope, tá? E esse desmaio, como é que vocês podem auxiliar aí na vítima? Uma vítima que desmaiou, o que é que vocês podem fazer? Vocês sabem? Se não souberem, eu vou dizer agora. Elevar os membros inferiores, tá? Proteger a cabeça, também lateralizar a cabeça é importante. Mas é muito importante elevar os membros inferiores. É muito rápido, gente, que volta ao normal. Então, o desmaio ele é conhecido como... Muita gente não ficar em cima, porque todo mundo vai lá de cima. É verdade. Então, vamos lá. O desmaio, também conhecido como síncope, é definido como a perda temporária dos sentidos, né? Normalmente, é resultado da diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro. Então, por isso que a gente deve elevar os membros para que aquele sangue que está lá nas extremidades volte logo, tá certo? E pode ser desencadeado por diferentes problemas de saúde, desde o mais simples, como um jejum prolongado, a pessoa passar muito tempo sem comer, até os mais complexos, né? Por exemplo, como um problema cardiovascular pode causar um desmaio. E aí, os primeiros sintomas dos desmaios, né, envolve a fraqueza rápida, uma tontura, uma vertigem, né? E quando a gente vai falar em desmaio, gente, provocados por problemas mais graves, vocês sempre têm que ter cuidado, porque envolve a dor no peito e a falta de ar. E aí, aquela preocupação de checar se tem sinais vitais. Né, se tem pulso, porque se não tiver pulso, graças a Deus, menos mal. Mas se tiver pulso, se não tiver pulso, aí o problema é mais grave, tá certo? Então, o primeiro passo diante da situação é verificar se a pessoa está respirando e se tem pulso. A primeira coisa. Caso ela não esteja com pulso nem com respiração, tem que chamar o SAMU o quanto antes, né? E aí a pessoa vai realizar aquelas outras situações lá de primeiros socorros, a reanimação, enfim. Mas se for só um desmaio, a pessoa vai deitar, né, a vítima no chão. Por exemplo, aconteceu com minha aluna dela desmaiar, só que ela começou a me sinalizar ainda quando estava sentada. Quando ela desmaiou, ela não caiu porque eu estava segurando ela, então ela desmaiou sentada. O que é que eu fiz? Pedi ajuda da turma para colocar ela no chão. Ela teve uma dor de cabeça forte, a pressão elevou e ela teve esse desmaio, certo? Então, a gente colocou ela no chão, protegemos a cabeça dela, colocamos ela de lado, certo? Porque se ela vomitar, se tivesse alguma secreção aí, já estaria de lado para ela não ficar asfixiada. Se tiver alguma coisa apertando, a gente pode abrir, né? Eu tentei falar com ela na hora, mesmo ela não respondendo, mas eu queria saber se ela tinha alguma resposta verbal, abrir o olho, né? E aí, a gente checa se não teve sangramento na hora da queda. A gente não pode estar movimentando a vítima e elevar os membros. Não esqueçam disso, gente. Não esqueçam de elevar os membros, tá certo? Os membros inferiores. Que isso ajuda. No instante, ela voltou. Alguma dúvida em relação a desmaio? Não. Ei, professora. Oi.
costuma puxar a língua da pessoa, nada de fazer isso, né? Nada de fazer isso. Língua não enrola, a pessoa não vai se engasgar com a própria língua, isso não existe. O que é que tem que fazer? Lateralizar ela, porque ela vai conseguir eliminar o que tiver na boca e vai conseguir respirar melhor, tá certo? Numa situação de engasgo, gente, o que é que faz, né? Existe uma manobra de desengasgo. Claro que tem situações de engasgo que é mais simples, né? A gente pede, se for um engasgo simples, que só o paciente tossindo com força, ele consiga eliminar aquela obstrução. E a gente pode bater nas costas assim, ó, com essa parte aqui, debaixo da mão, ó, pra cima, de baixo pra cima. Se ela desengasgar, ótimo. Mas se não funcionar, né, se for um engasgo aí mais grave, a gente tem que fazer a manobra, né? Essa manobra, gente, a gente vai colocar a vítima, tá? Vai ficar nessa posição aqui, tá? O interessante é que fique as pernas, a sua perna. Deixa eu ver se eu tenho uma foto de corpo todo. Manobra. Só para ver se tem uma foto que representa melhor a posição das pernas, porque dá uma estabilidade maior à nossa base. Aqui não tem. O interessante é que a vítima, ela coloque essa pessoa aqui que vai fazer a manobra, ela coloque entre as pernas dela, né, uma perna. Por quê? Porque vai dar uma base melhor. Se essa vítima ela vier a desmaiar, você não cai. Entendeu? Se você ficar retinha assim, se ela vier a desmaiar, cai você e ela. Mas se você abrir as pernas assim, ó, fazendo essa flexão, ó, deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos. Aqui não tem. Deixa eu ver se eu consigo achar. Não tem nenhuma foto, meu Deus. Porque isso dá uma base. Ó, aqui. Você tá vendo agora a posição ideal? Abre as pernas, ó. Porque se essa vítima vier a desmaiar, você tem uma base aqui no chão melhor, para não cair. E aí, coloca aqui na famosa boca do estômago. Oi? Coloca Não. na boca do estômago, como diz o matuto, né? E faz em forma de J, ó, de baixo para cima, como se fosse cavando, ó, de baixo para cima, fazendo com que seja esse movimento aqui, ó, para ele colocar para fora. É como se fosse assim, expulsando aquele negócio que tá lá dentro, aquele alimento que tá engasgando, tá certo? Se for no adulto que não, ou na criança acima de 2 anos, faz esse movimento aqui, tá? Claro que se for uma gestante, a gente não vai fazer aqui, vai fazer aqui em cima. Eu vou mostrar para vocês, tá? Porque senão a gente vai expulsar o bebê, né? De dentro da barriga e não dá certo. E aí, se for numa criancinha abaixo de 2 anos, o movimento certo é esse, ó, vai colocar as perninhas entre o braço. Aqui na frente, a mão, ó, olhem para mim. O dedinho tem que ficar assim para fazer com que ela consiga colocar para fora. Você não pode ficar com a mão no rosto da vítima, tem que ser assim para ela conseguir expelir. Vai dar 3 tapinhas nas costas, vira o bebezinho, faz 2 movimentos de reanimação com os 2 dedinhos, ó, para ver se ela coloca para fora. Se ela chorar, ótimo. Se ela chorar, já desengasgou. Na criança, acima de 2 anos, não precisa você ficar em pé, porque senão você não vai ter suporte. Você fica nessa posição aqui, ó, a posição de base, e vai fazer aquele mesmo movimento na criança. Ó. Olha só, o mesmo movimento do adulto, tá certo? Vai fazer na criança acima de 2 anos. E na gestante, ó, vai estar acima da barriga. Vai ser a mesma posição em pé.
Só que o movimento não vai ser aqui na boca do estômago, porque tem a barriga, o bebê. Vai ser acima, tá? Vai fazer com que essa pessoa venha expelir o objeto que tá lá, o objeto ou o alimento, tá? Alguma dúvida, gente, em relação à manobra de desengase? Tudo isso é revisão, vocês já viram. Animais peçonhentos, lembram? Para a gente finalizar aí com animais peçonhentos, o que é que a gente deve fazer numa situação de uma picada com animais peçonhentos? Me digam aí, por favor. Qual é a conduta? Se der para ver o que foi o bicho, né, que mordeu, o animal que mordeu, porque vai conseguir dar a medicação correta, se conseguir ver qual foi essa cobra, o que lhe picou, que lhe mordeu. Se foi coral, se foi jararaca, se foi cascavel. Porque como tem vários, como tem, cada um tem o seu antídoto. Isso. Então, você saber de qual animal você foi picado, então isso vai trazer um grande resultado. Né? Muito bem. E nada de estar colocando nada em cima e ir diretamente para o hospital, porque se você botar café, amarrar, isso aí não vai resolver, não. Tem que correr para o hospital. Eita, o ideal seria você saber qual o animal, né? Isso. E aí vai conseguir estar salvando uma vida, se Deus quiser. Ai, essa aluna exemplar, né? Então, gente, o tratamento é com a soroterapia antiveneno, como a gente falou aí, como Cláudia falou, né? O soro, né? Tem o soro específico para cada animal, tá? Se for cobra, tem para cada tipo, se foi jararaca, se foi cascavel ou coral. Então, cada um existe um soro específico. Se for o escorpião, vai depender da quantidade que o escorpião injetou o veneno na vítima. Se foi pouco veneno, vai ser algo leve, vai ser sintomas só no local. Então, analgésico, né, que vai dar para aquele paciente, e um anestésico local. Agora, se for grave, aí sim vai lá para o Giseuda para tomar o soro antiveneno. Certo? Que aí esse soro, dependendo, se for moderado, vai ser 2 ampolas, de 2 a 3 ampolas, e se for grave, de 4 a 6 ampolas, tá? Então, sempre evitar estar com terreno cheio de lixo, né? Porque isso vai junta barata, e se tem barata, tem escorpião, e pode ter cobra. Né? Sempre checar antes de vestir a roupa, vestir os calçados, se não tem nada dentro. Sempre fechar os ralos dos banheiros, né? Usar telas em janelas e as portas também. Manipular lixo ou entulhos sempre bem equipados, né? Com equipamentos de segurança. Não colocar nada em cima. Não fazer torniquete, né? Para evitar que o veneno se espalhe, isso não existe, tá? Então, pode lavar com água e ir embora para o SAMU, viu? Ou para o hospital. Não precisa chamar o SAMU, se for um caso muito grave mesmo, que não tenha como ir, você liga. Mas se você tiver como ir, você vai-se embora para o Giseuda, que é o hospital de referência, né, daqui. Então, só tem soro, gente, antiveneno no Giseuda, tá? Uma observação interessante, que quando é de escorpião, certo? Se for leve, o Giseuda não atende. Então, é UPA ou posto de saúde, né? Alguma coisa assim, mais tranquila. Se for algo moderado a grave, aí sim tem que ser no Giseuda. Lembrando que, às Professora, vezes... e como a pessoa vai saber se o escorpião depositou muito veneno ou não? Os sintomas, tá? Mas assim, gente, os sintomas. Se você apresentar só sintomas no local, é uma coisa leve. Ah, tá só doendo muito, ardendo, formigando. Mas se eu comecei a vomitar, se eu comecei a suar excessivamente, se eu comecei a me sentir mal, já é uma coisa mais grave, tá certo? Não é um sintoma só local,
tá? Mas teve dúvida, gente, chegou lá no Giseuda, eles vão orientar, né? Eu só tô dizendo porque, infelizmente, existe essa burocracia. Não era para ter, né? Mas existe essa burocracia, infelizmente. Mas teve dúvida, vai lá, eles vão orientar o que fazer, certo? Alguma dúvida em relação a essas questões? Eu coloquei até aqui o telefone do Giseuda, né? Então, quanto antes a pessoa for medicada, quanto antes for administrado o soro antiveneno, melhor, né, o resultado e menor são as consequências. Por exemplo, lembram da jararaca que ela pode causar até necrose no local e se tem necrose pode amputar um membro? Então, assim, quanto mais rápido ele tomar o soro antiveneno, melhor. Porque não vai ocasionar essa necrose nem o risco de amputação. A cascavel ela mexe muito com o sistema neurológico, então é muito perigoso. Quanto mais rápido você for, melhor, né, para ser administrado o soro antiveneno. E a coral tem um fator importante que ela pode paralisar o músculo diafragma, fazendo com que a pessoa tenha uma parada cardiorrespiratória. Então, é muito perigoso. Por isso que a gente não pode brincar com a picada dessas serpentes aí. Lembram que eu falei que animal venenoso, se ele é a mesma coisa de animal peçonhento, vocês lembram disso? Que eu falei até na aula. Quem lembra? Existe diferença? Todo animal venenoso é peçonhento? Quem me responde? Não. Não. Eu não lembro a diferença. Tem mas não é. Animal venenoso que ele não Eu também é não me peçonhento. lembro da diferença, mas tem alguma coisa a ver com peçonha, mas eu não sei. O animal peçonhento, ele tem uma presa que inocula o veneno. O animal peçonhento. O animal apenas venenoso, sem ser peçonhento, ele vai ter uma glândula que guarda o veneno. E aí ele só libera esse veneno se alguém apertar nessa glândula. Já o animal peçonhento não, ele morde, ele tem uma presa. E aí quando ele pica, ele libera o veneno. Então, o animal peçonhento tem peçonha, tem presa. O animal venenoso, apenas venenoso, ele tem glândula, ele não tem peçonha, certo? Então, há essa diferença aí. Vamos lá, a gente encerra hoje essa revisão geral. Eu não vou adentrar, certo? Nessa parte de medicamentos, que é o último conteúdo, ó, se vocês analisarem aí, ficou faltando só cuidados com a medicação parte 1, cuidados com a medicação parte 2, que a gente também já falou muito sobre isso, recebendo medicamento, bula, como tomar o medicamento, receita médica. Mas aí a gente faz essa revisão na próxima aula, para não ficar muito conteúdo hoje, até porque a gente tem aí pouco tempo para finalizar a aula, senão ficaria muito extenso. Aí a gente deixa essa parte de medicamentos para a próxima aula, e na outra é a revisão geral da prova, certo? Fica combinado assim? Professora, e a prova vai ser online também, é? Vai depender de como esteja a nossa situação aí. Se a gente Tomara que esteja escrita, que é melhor, porque a Maria online eu não gosto muito não, né? Mas se for online, vai ser daquele modelo de formulário. Quando a gente manda a atividade para vocês, aí vai ser daquele mesmo jeito. Vocês vão respondendo pelo celular mesmo ou pelo computador, tanto faz. Certo. Tá certo. E aí, mas aí vamos esperar, né? Que é só dia 15. Pode ser que a gente já tenha voltado aí. Outra coisa. Queria ver com vocês. Essa semana, na sexta-feira que vem, né? Essa sexta-feira que vem agora, a gente vai ter um conteúdo de Sexta Mais muito interessante. E eu gostaria que vocês participassem. Tá? A gente vai estar enviando o link no grupo, como sempre, que a gente está fazendo. E essa transmissão vai ser pelo Facebook. Vamos estar convidando aí uma profissional psicóloga, tá? Não é da instituição, vai ser uma convidada
para estar falando de alienação parental, certo? Que é. Oi. Mas eu não tenho Facebook, não, professora. Por isso que eu não. Ô, mulher, arranja o Facebook de alguém aí para você entrar. Vai ser tão bacana. Gente, é um assunto extremamente relevante, né? Muitas pessoas passam por isso e isso é muito sério, né? Às vezes, por exemplo, filhos de pais, né? Filho de pais separados. Aí a mãe super protege o filho, não quer que o pai veja, né, por um determinado motivo, aí começa a fazer a cabeça do menino que o pai é isso, que o pai é aquilo. Quem tem que saber se o pai é isso, que o pai é aquilo, é o filho. O filho não merece absorver a briga que vocês têm, né? Isso é muito errado. Então, o filho acaba absorvendo aí, comprando uma briga, comprando um lado que não é para existir esse lado. Pai é pai, mãe é mãe. Né? A briga que existe entre o pai e a mãe independe da relação do filho. Não podemos levar a briga de pai e mãe para o filho. Tá certo? Então, um assunto de extrema relevância, muito importante mesmo. E que eu espero que vocês aproveitem aí, tá? Para estar usufruindo, né, dessa profissional, estarem debatendo, levando as dúvidas de vocês. Enfim, certo? Então fica combinado. Eu não vou poder estar porque eu vou estar trabalhando. Aí na sexta eu estou perdendo a sexta mais por isso, porque no horário de trabalho e não tenho como acompanhar. Deixa eu dar uma dica, Cláudia, já que o seu caso é uma situação de trabalho, ficam salvos todas as sextas lá no Facebook. Então, qualquer dia que você quiser assistir, você pode ir lá, tá certo? Mas as aulas ficam salvas lá. Né? Tá ótimo. Vamos fazer a chamada. Sim. Próxima aula, lembrando que vai ser os 2 últimos capítulos de medicamentos, tá? Medicamentos a parte 1 e 2. Vamos lá. Albertina está presente, né? Ana Carolina está presente também. Ana Caroline. Aí agora a Tamires também está presente. Elidiane. Não. Francisca Cláudia está presente. Isabela também tá, né? Maria Joyce também. Estou aqui! Tá certo. A bichinha danada trabalhando. Maria Luísa também tá aqui conosco. Maria Messília também. Meriane. Estou aqui. Certo. Miedna. Tá também, não foi? Que entrou depois? Ela saiu? Gente, vocês viram? Não entrou não, né? Eu confundi. Eu não vi. Acho que foi com Meriane, né? Eu não vi, não. Certo. Não entrou não mesmo. Deixa eu botar aqui, falta. Natália de Oliveira. Não, também. Patrícia está presente. Priscila. Não. E Veronilda está presente. Aqui. Perfeito, gente. Coloquei Meriane. Sim. Coloquei sim, mulher. Tá tudo ok. Seu áudio tá bem ruinzinho. Mas vamos lá. Pra gente finalizar, vou deixar a mensagem. Não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia, quarta-feira vira sábado e um momento vira oportunidade. Então, aproveita as oportunidades da vida. Mesmo que a gente esteja num momento difícil, não significa dizer que a gente não possa fazer desse momento uma oportunidade para a gente evoluir,
para a gente crescer, para a gente sair da nossa zona de conforto, né? Às vezes a gente está habituado àquela rotina, então por que não a gente mudar a nossa rotina para se adaptar a essa nova vida, né? E às vezes é nesse reinventar que a gente descobre uma nova pessoa, que a gente consegue evoluir. E eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade da dificuldade para vocês se reinventarem, para vocês se conhecerem melhor, para vocês até observarem os limites de vocês e respeitarem esse limite, né? Então, deixa aí meu beijo, meu excelente final de semana para vocês, né? E a gente se encontra na sexta-feira. Vocês vão ter aí um encontro marcado com o Facebook. E no sábado vocês encontram comigo de novo, para não perder o costume, né, Cláudia? Para nossa aula show. Claro, né? Sempre. Meus amores, muito obrigada pela atenção de vocês, pela participação. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Tchau, professora. Tenha um ótimo final de semana. Que Deus abençoe todos vocês. Amém, amém. Nós todos. Tchauzinho, beijos. Tchau.